Pessoal, bom dia aí novamente. Então, vamos retomar a etapa 2 da aula. Bom, o que que acontece, pessoal? O, o circuito 2, né, do CAD-SIMU, dá um pouquinho de trabalho mesmo, tá? Se você colocar aí, quando eu falar assim de partida direta com reversão, então, reversão quer dizer que você tem que reverter aí o sentido, né, de giro aí se for um deslocamento rotativo, ele vai mudar o sentido de rotação do eixo. Se for um deslocamento linear, ele vai mudar, se ele tiver se mover, ele vai inverter o deslocamento dele, tá? Então, no caso do portão, né? Se você estiver abrindo o portão e fechando, com essa reversão aí do eixo aí rotativo, você vai conseguir isso, tá? Então, eu vou explicar esse circuito aqui, pessoal. Primeiro tem a alimentação L1, L2, L3, né? E a proteção elétrica que está chegando no motor, tá? Tem os dois disjuntores. Observe que esse contator 1K1 aqui, ó, K1, eu tenho uma alimentação, olha lá, que sai do L1, L2, L3 e chega aqui, passa, né, no contator 1, passa no disjuntor motor, tá? E aí ele chega aqui nesse motor aqui, nessa... O que que acontece? Eu tenho um circuito para comandar esse K1. Eu tenho um outro contator K2, que se vocês observarem, a fase A está passando no primeiro circuito e ela vai no ponto, que seria o circuito 2 de K1. Tá? Então, ele está invertendo duas fases. Ó. Fase 1 vira fase 2 em K1. Tá? A fase 2, eu tenho um circuito aqui que está vindo aqui de 2. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Então, essa fase aqui, ó, 2, ela vem por aqui e ela volta, ela vai para a fase 1. Tá? E a 3, ó, a fase 3 sai daqui e continua na fase 3, tá? Esse circuito aqui, na verdade, ele precisaria até de um disjuntor, né? O certo mesmo seria pegar esses fios aqui e ligar antes desse disjuntor motor. Porque esse disjuntor motor ele é feito para proteger o motor. Então, quanto mais próximo ele estiver aqui. Porque se der um curto no K2, esse disjuntor motor aqui não vai atuar. Tá certo? Mas, enfim, para o nosso objetivo aqui da nossa lógica, então, o que ele fez? Ó, então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o disjuntor do circuito de comando, tem a botoeira de emergência, tá? Isso aqui faz parte do disjuntor motor. É uma pecinha, né? Essa peça aqui no disjuntor motor, você faz um acoplamento nela e liga dois fios. E aí você liga nesse circuito, 95 e 96, tá? Embora ele esteja longe aqui, logicamente, tá, pessoal? Mas lá no circuito, essa peça aqui, ela fica acoplada junto aqui com esse disjuntor motor. Então, esse circuito do lado esquerdo, o que que ele está fazendo? Em condições normais, eu vou acionar B1, B1 vai fazer um selo, e aí ele energiza K1, tá certo? Bom, mas o que que acontece? Eu vou fazer um intertravamento com K2, né? Eu tenho um K2, e quem comanda esse K2 aqui, pessoal, esse label K2, tá? Então, esse lado aqui serve para ligar o circuito, tá? Esse K2 aqui, ele é normalmente fechado. Ele é normalmente fechado, tá? Mas o que que acontece? O que ele está dizendo, que ele é normalmente fechado, quer dizer que na hora que a bobina do K2 não tem energia, ele está fechado. Quando o K2 recebe energia, ele abre. A lógica dele é invertida, tá certo? Bom, se eu apertar o S0, vai tirar energia de todos dessa malha aqui do K1, então vai desarmar o K1, tá? Bom, K2, na medida que eu aciono o botão, a botoeira B2, tá?
tem um intertravamento com K1. Tem um intertravamento com K1. Então, quer dizer que na hora que eu ligo, esse K1 aqui, ó, ele é um normalmente fechado. Significa que quando o K1 estiver aberto, só quando o K1 estiver aberto, quando o K1 do lado esquerdo estiver aberto, esse K1 do lado direito vai estar fechado. De maneira que na hora que eu energizar o K1, fizer o selo, esse K1 do lado direito aqui, ele vai abrir. Ele vai abrir, tá? Quando ele abrir, K2 não recebe energia, K2 não recebe energia. Enquanto o K2 não estiver recebendo energia, o K2 do lado esquerdo aqui está fechado. Quando o K2 receber energia, o K2 do lado esquerdo aqui abre. E tem um contato de selo aqui do lado direito, tá? Bom, o S0 e o S1 aqui serve para ligar ou desligar o circuito. Então, voltando aqui, ó, energizei. Então, olha lá, K1 está fechado, tá? Na hora que eu clicar nessa lógica aqui, ó, ele fechou o K1. K1 abriu do lado direito, olha lá, observe, K1 do lado de baixo, ó. Como o K1 abriu, K2 não é energizado. Então, essas duas chaves aqui são duas chaves, né? Lá no contator, você tem um contato normalmente fechado, normalmente aberto, e tem um outro normalmente fechado. Você pode montar o seu circuito com a lógica que você precisar. Tá certo? Bom, se eu tentar fechar o B2 aqui, ó, ele está fechando as chaves, ó, ele fecha. Mas como K2 lá embaixo não é, a bobina de K2 não recebe energia, o eletroímã de K2, a bobina, na verdade, é um eletroímã. Então, ele não fecha o circuito, ó, porque esse intertravamento aqui com K1 só vai funcionar quando a bobina do K1 não tiver energia. Quando o K1 não estiver recebendo energia, esse K1 aqui vai fechar. Para K1 não receber energia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar o S0. Olha lá. Na hora que eu acionar o S0, aí o K1 ficou na posição normal dele. Ó. K1 não recebe energia, então quer dizer que essa chave K1... Isso aqui é uma chave, não é uma botoeira, tá? Isso aqui é um contato. Contato normalmente fechado. Bom, aí para eu acionar B2 aqui, ó, acionou B2, aí, observe do lado do circuito de potência, pessoal, que está chegando energia através de K2. Através de K2. Aí o motor girou o eixo no sentido contrário. Então tá aí. Circuito de comando de um motor, partida direta, com reversão. Com reversão. Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Não. Então, os primeiros não é questão de decorar, né? É que depois que você fizer a lógica usando esses dois aqui, ó, né? Aí, de acordo com o que você precisar na prática, ele vai... Na verdade, vocês como engenheiros, aí, como gerentes, como engenheiros de Minas, os eletricistas lá vão falar para vocês, vão ter essas botoeiras aí disponíveis lá no painel, né? No painel. Aqui a única coisa que a gente precisa saber que foi essa lógica aí que foi montada para implementar esse circuito aí. Então, nós sabemos usar aqui os dispositivos de proteção, que são os disjuntores, né? Os contatores. Os contatores, o objetivo dele é para comandar, para passar essa corrente mais alta. O circuito de comando separado, né? O circuito de comando do lado direito. O motor está aqui sendo acionado. E lembrar, pessoal, que isso aqui é uma partida direta. Partida direta. Mecanicamente, a corrente que está saindo, a tensão que está saindo lá da linha trifásica, está sendo aplicado na máquina elétrica, tá? Isso não é o ideal. Motor de carga menor, não vai ter problema, maiores consequências. Mas se for um motor de carga mais alta, né? Aí eu preciso ter uma preocupação. Aí mais para frente a gente vai estudar as maneiras de dar partida numa máquina elétrica para não ter o problema, para não ter uma corrente muito alta. Essa corrente muito alta, ela pode desligar a sua instalação elétrica toda, tá? Aí pode parar um moinho, pode parar né?
E o ideal também, tá, pessoal, é que esses ramais aqui seja feito um ramal por máquina elétrica, né? Não vou sair pendurando motor aqui, pendurando máquina aqui para dar problema depois, não. Tá certo? Então é isso. Essa etapa, então, eu estou assumindo ela aqui como concluída, tá? Bom, agora é 10 horas, pessoal. Eu vou pegar a lista 2 agora. Nós vamos agora trabalhar com a lista 2. Eu vou resolver alguns exercícios que vão bater muito com o que nós acabamos de falar, né? Então, fontes, deixa eu só pegar aqui o lista 2, tá? A lista 2 de vocês, lista 2 não, lista 3, desculpa. Lista 3. Então, eu vou resolver alguns exercícios com vocês aqui agora. Eu já criei ela lá para entrega lá no Moodle. Eu vou fazer aqui com passo a passo, tá? O exercício 1. Aí depois o que vai acontecer? Eu vou fazer o 2, o 3, o 4, tá? E aí o que vai acontecer? Depois vocês vão me perguntar assim, Geraldo, mas o que tem a ligação desses exercícios com exercício de motor? Motor, pessoal, nada mais é do que bobinas. O motor, ele é uma configuração de bobina, tá? E o que vai mudar é como você faz essas ligações, tá? Aí na nossa sequência, na etapa 2 da nossa disciplina, nós vamos estudar sistemas polifásicos. Aí lá em sistemas polifásicos, esses conceitos nós vamos dar continuidade a esses conceitos, tá? Mas agora, por enquanto, ó, eu vou resolver esses exercícios com vocês, tá? Um primeiro, para a gente dar uma... E trabalhando, né, com esses conceitos aí, que vocês vão ver que vai envolver tudo que a gente viu até agora. Então, o que ele está perguntando? Ó, o circuito RL. O circuito RL série. Deixa eu pegar meu caderno aqui, tá? Só um minuto. O circuito RL série. É alimentado por um gerador. Ele está dizendo que a saída desse gerador é 220 volts RMS com 0 graus de fase. A frequência, 60 Hz. A resistência do circuito, né? Ele é RL, então é um indutor em série com uma resistência elétrica. A resistência do circuito tem valor R igual a 10. E o indutor tem indutância igual a 20 mA. A partir disso, calcule. Bom, primeiro ele quer que você calcule a reatância indutiva e expresse a impedância do circuito de forma cartesiana. Como eu fiz uma pequena revisão com vocês de números complexos, então aqui nós vamos precisar desse conceito. Calcule a corrente total do circuito. Esboce a forma de onda da tensão e da corrente, né? Indicando os valores de pico e o ângulo de defasagem. Esboce o diagrama fasorial. Calcule as potências ativa, reativa e aparente. Represente o triângulo de potência. Calcule o fator de potência. Essa letra H aí, por enquanto, nós não vamos fazer, não, tá? Essa letra H aí, nós vamos deixar ela para fazer mais para frente. Então, pessoal, vamos resolver então aí. Então, vou habilitar aqui agora um exercício aí de vocês, tá? O que ele está falando é corrente alternada. Então, tem aqui um RL. Então, tem uma resistência. Tem aqui um indutor. A resistência, ele falou que é 10 ohms. R, 10 ohms. O indutor L aqui, ó, ele está falando que é 20 milihenries. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês me avisam, tá, pessoal? Essa corrente aqui eu vou colocar em minúsculo, por um motivo. Esse circuito aqui está trabalhando com circuito de corrente alternada. Aqui eu vou colocar na notação fasorial.
220 com 0 graus. E 60 Hz é a frequência. Tá certo? Então, primeira coisa que ele pediu na letra A é a reatância indutiva. A reatância indutiva, pessoal, XL, é igual a ômega L. Ômega é 2πf, vezes a indutância. Então, isso aqui vai ser 2π vezes 60, vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser igual a 7,5 ohms. Tá certo? Na letra B, ele pediu para fazer o triângulo das impedâncias. Triângulo das impedâncias, se eu não me engano. Ah, tá. Calcule a corrente. Ah, não. Calcule a reatância indutiva e expresse a impedância do circuito de forma cartesiana. Então, a letra A está nesse ponto aqui. Então, esse circuito aqui, pessoal, o triângulo dele vai ter uma impedância aparecendo aqui em forma de R, tá? Vai ter uma impedância aqui aparecendo em forma desse XL. E vai aparecer aqui, ó, o meu Z. O meu Z. Tá certo? Bom, então o Z desse circuito aqui vai ser igual. Tem uma reatância R aqui, ó. R mais JXL. Tá? Esse X aqui que aparece aqui é a reatância indutiva. Isso vai ser igual. Vai ser igual a 10, que é a resistência, mais J 7,5. Porque 7,5 aqui é o valor que nós calculamos aqui em cima. Certo? Bom, se eu quiser calcular isso aqui na forma polar, isso aqui é forma cartesiana. Na forma polar, eu vou calcular o módulo. Então, na forma polar, vai ser igual, 2 pontos. Se eu calcular 10 elevado ao quadrado mais 7,5 ao quadrado, tirar a raiz disso tudo, é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Vai dar um número aqui que é 12,5. Isso aqui é o módulo. E qual que é a fase? Qual que é a fase aqui, ó? A fase vai ser tangente a menos 1, fase. Tangente a menos 1, da parte imaginária, 7,5, dividido por 10. Dividido por 10. Isso vai ser igual a 36,87 graus. Então, quer dizer que é 12,5 e 36,8. 36,9 graus aqui, ó. Então, na forma polar, tá, pessoal? Por que eu estou calculando as duas maneiras? Porque na forma cartesiana, na hora de você somar, é melhor usar a notação cartesiana. Mas na hora de multiplicar, é melhor usar a notação polar. Tá? E na sequência, nós vamos ter que calcular a corrente, que é a letra B. E a corrente é a tensão dividido pela impedância. Tensão dividido pela impedância. Tá certo? Como tem um indutor aqui, pessoal, o indutor ele atrasa a corrente. Então, vamos calcular a letra B agora. Eu fiz umas contas aqui sem arredondar, tá? Então, vamos colocar aqui, letra B. Na letra B, então, para calcular a letra B, ele pede para calcular a corrente total do circuito. Bom, o V é igual a Z vezes I, na notação fasorial. Notação fasorial. Ou na notação vetorial. V igual Z, que multiplica esse I aí, ó. Tá? Nós vamos usar aqui a notação fasorial, que é com esse pontinho em cima aqui, tá certo? Então, o que vai acontecer? Isso implica que o meu I é igual a V dividido por Z. Z ponto. Então, a tensão, pessoal, é 220 graus com 0. Não, 220 com 0 graus. Dividido por quê? O Z. O Z nós acabamos de calcular. Se alguém chamar aí no WhatsApp, tá? Vocês me chamam, porque
Se não ficar pitando aqui, eu vou desligar. Não é ninguém que está chamando aqui, o pessoal da automação. Aí, o que eu falo? 20 com 0 graus, dividido por Z. O Z é aquele valor que nós calculamos, ó. É 12,5 com a impedância de, ó, com ângulo de 36,87 graus. Isso vai ser igual a 17,6 com ângulo de menos de 0 graus menos 36,87 graus. 36,87 graus. Essa corrente aqui, pessoal, ela está com uma fase negativa. E isso justifica porque lá nos... Como tem um indutor, o indutor ele atrasa a corrente. Tá certo? Então, a corrente está 36,87 graus em atraso com relação à tensão, né? A tensão no indutor. Tá? Bom, a letra C, o que ele pede na letra C? Esboce a tensão e a corrente desse circuito. Então, na letra C, tá? Então, na letra C aqui, ó, isso aqui eu estou desenhando à mão livre, tá, pessoal? Mas naquela apostila do professor Allan Kardec que eu passei para vocês, tem isso lá bem bacaninha. Então, a letra C... Antes de desenhar esse negócio, eu vou fazer a letra D. Porque a letra D, ele pergunta assim, qual a tensão sobre o resistor e qual a tensão sobre o indutor? Nós vamos precisar desses valores aí para a letra D primeiro, tá? Então, ó, o V ponto, tensão total vai ser tensão R, tensão sobre o resistor, mais tensão sobre o indutor. Bom, o VR, pessoal, a tensão sobre o indutor vai ser igual. O Z, se tivesse só o Z, se tivesse só a resistência, que multiplica o I total, corrente total. Isso vai ser igual. Se tivesse só uma resistência nesse circuito, seria uma resistência de 10 ohms com uma fase de zero, porque a resistência só não altera a fase da corrente. Vezes a corrente total, que é 17,6, com a fase de menos 36,87. 36,87. Isso vai ser igual a 176 com a fase menos 36,87 graus. Então, essa corrente aí, tá? Essa queda de tensão é a queda de tensão em cima do resistor. Tá? Ué, mas trem esquisito, né? Porque a tensão total lá está dando 220. Aqui está dando 176, menos 36,87, tá? Agora nós vamos fazer o VL, né? O VL. Queda de tensão em cima do indutor. Queda de tensão em cima do indutor vai ser o Z só devido ao L, que multiplica o I. Ponto. Bom, essa corrente, esse Z só devido ao L, pessoal, é 7,5, que é o XL. Com um ângulo de 90 graus. Porque eu sei que toda vez que for XL, esse ângulo aí vai ser 90 graus, tá? Vezes a minha corrente total. Então, essa corrente total aqui vai ser 17,6 com uma fase de menos 36,87.
menos 36,87 graus. Bom, quando eu multiplicar isso aí, vai dar uma tensão de 132. 7,5 vezes 17,6 vai dar 132. 90 menos esse 36 aqui, ó. Eu tenho que fazer a conta de novo, porque eu tinha feito um calculado errado isso aí. 90 menos 36,87 vai dar 53,13. 53,13. 53,13 aí. Então, eu vou corrigir aqui no meu caderno. Então, a fase... O que acontece agora, pessoal? 53,13 graus. 53,13, então. Bom, agora o que eu vou desenhar aqui primeiro? Vou desenhar... Eu vou desenhar agora o meu triângulo, né? E 53,13. Eu cometi um erro nesse exercício quando eu estava fazendo ele, então por isso que eu estou tendo que corrigir aqui. 56,13. Bom, aí ele pede o seguinte, na letra E. Desenhe, esboce a forma de onda da tensão e da corrente. Ah, tá, isso aqui, na verdade, esboce o diagrama fasorial da corrente e da tensão sobre o resistor e sobre o indutor. Letra D, tá? Então, isso que eu vou fazer aqui agora é a letra D. Na verdade, o que eu estou fazendo é a letra D, tá? Aí eu calculei a tensão sobre o resistor, a tensão sobre o indutor. Agora eu vou fazer o desenho do diagrama. Então, o diagrama, pessoal, concluindo a letra D, ele vai me dizer o seguinte: eu tenho aqui Então, primeiro, o meu VL, ó, o VL tem um 132. O VL tem 132. Então, e o ângulo do VL é 53,13 graus. Então, eu vou passar aqui acima um pouco de 45 graus. E aqui está o VL, ó, a tensão sobre o indutor. VL. E esse ângulo do VL aqui, ó, é 53,13 graus. O cálculo que foi feito lá, ó. Tá certo? Bom, o meu VR, a tensão sobre a resistência, esse comprimento aqui deu 132, tá? Para baixo, 36 graus para baixo, 36 graus para baixo, ó, eu vou ter o VR. Então, esse V aqui, ó, VR. E esse ângulo aqui vai ser um ângulo de menos 36,87 graus. Bom, tem algumas coisas aqui, pessoal, que a gente já pode, que vai chamar, que nós vamos fazer uma pequena consideração. A minha corrente total, a corrente total deu, que nós fizemos o cálculo, deu 17,6, corrente total do circuito, 17,6, com ângulo de menos 36,87 graus. Olha nessa figura aí.
menos 36,87 graus. Menos 36,87 graus, tá? Então, menos 36,87 graus, ó, bate com esse ângulo aqui, ó. Então, essa corrente aqui, nesse ponto aqui aproximadamente, né, eu tenho o meu I total do circuito, o I ponto. Esse I ponto tem aqui, ó, é 17,6 com ângulo de menos 36,87 graus. VR e VL lá em cima. Detalhe interessante, a minha corrente aqui, o I, ela está em fase com a queda de tensão na resistência, está em fase. Menos 36,87 graus. E o meu V do gerador é 220 graus. O V do gerador com a fase 0 graus. Então, aqui para a direita, ó, com a fase 0 graus. Ó. Esse aqui é o V ponto, que é o V do gerador. Esse V ponto é 220 com a fase 0 graus, tá? Então, esse VL aqui, ó, nós calculamos ele, deu 132 com a fase 53 graus, 13 graus. Esse VR aqui, ó, deu 176 módulo com a fase menos 36,87 graus, 0,8 graus, tá? E esse I aqui total aqui, ó, deu 17,6 com a fase menos 36 graus. Então, todos os cálculos aí, então, pessoal, foram apresentados. E uma coisa que chama a atenção aqui, ó, soma esse ângulo 53,13 com esse 36,87. Se você somar esses dois valores aí, ó, 53,13 mais 36,87, vai dar exatamente 90 graus. Isso aqui é um ângulo reto, ó. Por que que deu um ângulo reto aqui? Porque a tensão indutiva, a tensão que vai ser armazenada no indutor, ela vai formar 90 graus com a tensão sobre a resistência elétrica aqui, ó. E a corrente também, essa corrente aqui, lembrando, o indutor ele vai atrasar a corrente, por isso que ela apareceu com esse ângulo de menos 36,87 graus. Então tá aí. A letra D, ó, esboço o diagrama fasorial da corrente e das tensões sobre o resistor e sobre o indutor. Agora, pessoal, ele quer que calcule as potências ativa, reativa e aparente. As três, o triângulo das potências. Então, vamos lá. Calcule, né, letra E. Exercício 6, letra E. A potência ativa, E, Q e S. Então, ó, potência ativa é a potência que realiza o trabalho. P, potência ativa é P. Potência reativa. Potência reativa é o que vai ficar no indutor. Só vai ficar armazenada. Aqui. E potência aparente é S. Então, fazendo o triângulo das potências aqui, ó, nós já temos algumas relações, tá? O S é igual VRMS vezes IRMS. A tensão, o valor RMS da tensão vezes o IRMS te dá a cada instante o valor da potência aparente, porque é uma multiplicação ponto a ponto, tá? É uma multiplicação ponto a ponto. Então, se você pegar aqui o circuito aqui, ó, você tem a tensão e você tem a corrente aqui, ó.
Quando você pega cada pontinho desse aqui, de um, e multiplica pelo pontinho do outro aqui, vai dar o S, vai dar uma potência aqui acima, tá? Uma outra maneira seria S igual raiz quadrada de P ao quadrado, P ao quadrado, potência útil ao quadrado, mais Q ao quadrado. Por que eu posso falar isso aqui, pessoal? Porque eu tenho esse triângulo. Triângulo das potências aqui, ó. Eu tenho P, Q e tenho S aqui, tá? Dessa fórmula aqui, pessoal, dessa forma, eu tiro que P, esse P aqui, ó, eu tiro algumas relações. Esse P aqui é igual VRMS vezes cosseno vezes IRMS. Ó, usando esse triângulo aqui, eu tenho um ângulo, que é o ângulo φ. O cosseno desse ângulo φ aqui, ó, eu posso falar que P é igual a S vezes cosseno φ. P é igual a S, P é igual a S, né? Que o cosseno desse ângulo é P sobre S. Então, P é igual a S vezes cosseno φ. Usando essa relação de cima aqui, o S é VRMS vezes IRMS. Então, isso aqui vai ser igual a VRMS vezes IRMS vezes cosseno φ. Isso é tabelado, tá? Então, a potência sua, potência útil, vai ser a tensão RMS vezes o IRMS vezes o cosseno desse ângulo. Então, quanto mais esse cosseno tiver, esse ângulo tiver próximo de zero, o cosseno de zero é 1. Então, a potência vai ser máxima. A potência dissipada no circuito vai ser máxima. Por outro lado, pessoal, por outro lado, eu tenho que o P, o Q aqui, ó, o Q vai ser igual ao S vezes o seno φ. Então, isso aqui vai ser igual a VRMS vezes IRMS. O que era cosseno vai virar seno. Tá? Então, a potência reativa, o seno, na hora que esse ângulo aqui estiver aproximando de zero, essa potência reativa tende a zero. Tá? Na hora que esse ângulo aqui estiver tendendo a um valor acima de 45, né? 50, 60, 70, 80, esse Q aqui está aumentando. Esse segmento aqui que está na vertical, ele é o seno. Então, por isso que é VRMS vezes IRMS vezes o seno φ. Tá certo? Então, vamos fazer as contas, ó. Vamos fazer as contas. Então, vou calcular primeiro a potência P do circuito. P vai ser igual a VRMS vezes IRMS vezes cosseno φ. Isso vai ser igual. O VRMS foi dado, 220, vezes a corrente que nós calculamos, 17,6, vezes o cosseno. Esse φ aqui, pessoal, é o ângulo que a tensão de 220 faz com a corrente. É o ângulo. Tá certo? Então, o ângulo que a corrente faz com a tensão 220 está com uma fase 0 graus. E a corrente está com a fase menos 36,87. Então, o ângulo entre os dois é 36,87 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, se você for lá no triângulo lá, 36,87 graus.
É o ângulo que a corrente está fazendo com a tensão do gerador, 36,87 graus. Em módulo, tá, pessoal? Não precisa colocar menos aqui não, porque a potência não vai dar negativo. Então, esse valor, ó, cosseno de 36,87. Vou corrigir aqui no meu caderno também, senão depois eu não... Eu fiz esse cálculo com o ângulo errado. Então, isso aí vai dar, fazendo o cálculo... Bom, potência é o que realiza o trabalho. A potência que realiza o trabalho, então, vai dar em watt. 220 vezes 17,6 vezes cosseno de 36,87. Fazendo essa conta aí, 3.097,6. Isso aqui deu 3.097,6 watts. Essa é a potência útil, então, do circuito, tá? Potência útil. Bom, ele quer agora, pessoal, que eu calcule a potência reativa. Potência reativa é o quê? Que vai ser igual a VRMS vezes o IRMS vezes o seno de φ. Então, vai ser igual a 220 vezes o I, 17,6, vezes o ângulo da tensão e da corrente. Então, vai ser seno de 36,87 graus. Isso vai ser igual a 220 vezes 17,6 vezes seno de 36,87. Fazendo essa conta aí, 2.323,2 VAR, volt-ampere reativo. Então, essa primeira conta deu 3.097,6 watts. E a segunda deu 2.323. Corrigir isso aqui, senão 36,87. 2.323,2 VAR. Agora tudo vai ficando mais fácil, porque o famoso teorema de Pitágoras, né, o triângulo, vai ajudar a gente. Bom, agora eu tenho que calcular o S. Como é que eu calculo o S? Bom, o S, pessoal, tem várias maneiras. Posso calcular pelo triângulo, né? Eu tenho os valores do P, tenho os valores do Q. Eu preciso calcular o S. Então, eu tenho o P aqui, ó. Tem o Q. E preciso saber qual é esse valor do S aqui, ó. Mas eu já calculei isso, já calculei isso. Tá? Então, o S sai de duas maneiras. O S eu posso calcular S igual VRMS multiplica IRMS. Vai ser igual a 220 vezes 17,6. Que vai ser igual a 3.872. Esse aqui, pessoal, é VA. VA, tá? Então, quando a pessoa te fala a potência de um transformador, ele fala assim, esse transformador é de 5 kVA. Quer dizer que é de 5.000 volt-ampere, tá? Então, a unidade do transformador, a potência lá, é esse S aqui, ó. Faz sentido, né? Ele é dimensionado para o máximo segmento aqui. Tá certo? Caberá a você controlar esse ângulo, φ. Porque esse φ tem que ser baixo para que a máxima potência e a potência dissipada nele seja máxima. Uma outra maneira seria calcular S igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Aí, se eu fizer essas contas aí,
usando os valores aí que nós calculamos, vai dar 3.097,6 ao quadrado, mais 2.323,2 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo aí. Então, fazendo essa conta aí, não vai dar redondo, né? Porque elevado a 2.323,2 ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso tudo aí, então deu 3.872. 3.872 aí. VAR, volt ampere. Então, eu fiz o cálculo, então, agora, da letra... Bom, aí, por último, pessoal, eu não vou resolver aqui, como eu falei, represente o triângulo de potência, está representado. É esse triângulo aqui, ó, com valor de S, P e Q, tá? Então, eu não vou colocar aqui porque eu já calculei, né? E são esses valores aqui. Depois ele pergunta assim, calcule o fator de potência desse circuito. O fator de potência, o fator de potência do circuito, ó, vai ser o cosseno desse ângulo. Cosseno desse ângulo aqui, ó. O cosseno, então, de φ, lá no triângulo das potências, vai ser igual ao fator de potência. E vai ser igual ao cosseno do ângulo que a corrente faz com a tensão. O ângulo da corrente com a tensão é 36,87. Isso vai ser igual ao cosseno desse ângulo aí, ó. 0,8. 0,8. Cosseno do φ, então. Bom, se eu fosse fazer uma análise, pessoal, de como é que na área industrial hoje, essa ligação aí, ela estaria pagando multa por reativo, tá? Porque a ANEEL, ela determina que a ANEEL lá, né? Na verdade, eu coloquei em minúsculo aqui, mas é tudo maiúsculo. Ela determina que o fator de potência mínimo é 0,92. O fator de FP mínimo, tá? O fator de potência de referência. Então, se você tiver uma empresa aí na sua família, você olha lá na conta de energia elétrica. Se estiver aparecendo multa por reativa, é devido a esse problema aí, ó. Bom, então só para a gente concluir isso aí, o resistor ali, ele dissipa energia em forma de calor, tá? O indutor, né, com o gerador, ele vai fazer uma troca de energia. Ele armazena energia, depois ele devolve para a rede elétrica. Tá certo? Dúvidas aí, pessoal, nesse exercício? Esse é um circuito RL. Agora eu vou fazer um C. Dúvidas? Não, tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos fazer agora um RC, tá? Ô, professor, eu tenho mais dúvida na parte quarta da lista. Será que A não tem parte como você 4 da lista resolver tá algum exercício ali, não? Tá. Parte 4. Então, esses aqui, então, tá tranquilo. tá dando tranquilo. para fazer. Tá. Esses aqui, pessoal, então vocês têm um outro detalhe aqui nessa parte aqui, que é o seguinte. Lá na apostila que eu passei para vocês do professor Alain, esses exercícios aí foram tirados de lá e eles estão resolvidos lá. Tá certo? Pode ter um detalhezinho ou outro aí que não tá legal, né? É 10 para 11 agora. Qual que é a parte 4 da lista? Espera aí. Parte 4. Tá. A primeira coisa Essa parte de ligação estrela, triângulo. Tá. Quem que fez a pergunta mesmo?
é o seguinte, eu vou resolver aqui com vocês, mas essa parte ligação estrela-triângulo, embora eu tenha colocado nessa parte da lista, ela vai vir, na verdade, na próxima etapa da matéria, que é sistemas polifásicos, tá? Então, os exercícios aqui, por enquanto, eu vou até dar se vocês ignorarem aqui, na verdade é o seguinte, o exercício 1, 2, deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês aqui, peraí. Ligação estrela, triângulo, isso eu não mostrei para vocês ainda. Na verdade, é a parte de sistemas polifásicos, que é o que é a próxima etapa da matéria. Deixa eu separar aqui, tá? Bom, aguenta a mão nesse exercício 1, por enquanto. E o exercício 4. O exercício 4 nós temos condições de resolver. O exercício 3 também. Exercício 3 também. O exercício 3, o 4, esses 5 aqui, nós temos condições de resolver, ele é tranquilo. Mas, o 1 e o 2, desses aqui, só o 2 que eu não vou resolver agora, tá? Por quê? Porque o exercício 2, ele trata de sistemas polifásicos. Então, na hora de entregar a lista aí, se você der conta de fazer, pode fazer e entregar. Se não der, pode deixar ele sem fazer aí, tá? Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Pessoal, exercício 1 exercício 1. Vocês aguentam a mão aí um pouquinho, tá? Tá, vou fazer esse exercício 3. Vou fazer o 3, o 4 e o 5 aqui agora. O 3, o 4 e o 5. Exercício 3. Só para não precisar fazer conta. Em uma instalação monofásica de Belo Horizonte, foram ligados um aquecedor elétrico 5 kW e cujo rendimento é 0,75, com fator de potência 65%. A partir disso, pede-se qual é a corrente da linha, total da linha. Determine o valor do capacitor que, ligado em paralelo com o motor, faça com que o fator de potência do sistema seja de pelo menos 95%. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, essa é uma ligação monofásica, tá, pessoal? Sistemas polifásicos nós não vimos ainda. Então, o que acontece? Eu tenho uma ligação aqui, ó. Estão dizendo que é uma ligação monofásica. Essa ligação monofásica que eu liguei um aquecedor de 5 kW, 5 kW, e liguei em paralelo um motor de 5 cavalos. A potência do motor, potência mecânica, tá? É de 5 cavalos. Bom, então aqui ó, a tensão elétrica aqui é de 127, com uma fase aqui de 0 graus. E a frequência aqui é de 60 Hz. O rendimento aqui, o motor aqui, pessoal, tem dois conceitos importantes de rendimento. O rendimento aqui é 0,75. E tem aqui o cosseno φ. O cosseno φ é 0,65. O cosseno φ é a mesma coisa que o fator de potência. Tá? É a mesma coisa. Ele quer que você... Imagina, você tem uma carga 1
que é esse aquecedor elétrico, e tem uma carga 2, que é esse motor. Ele está perguntando assim, na hora que eu ligar isso aqui, é uma fase só, é monofásico, tá? Qual vai ser essa corrente drenada do gerador, tá? Desse gerador aqui. É isso que ele quer saber. Tranquilo aí, pessoal? Bom, potência dissipada, potência drenada. Letra A. Potência mecânica, pessoal, quando ele der a potência de um motor, essa potência é a potência mecânica, é a potência medida lá na ponta do eixo, tá certo? Então, essa potência mecânica é de 5 cavalos. Potência mecânica é igual a 5 cavalos. Bom, existe uma relação que diz que 1 cavalo, potência em cavalo, é igual a 735 watts, aproximadamente. 735 watts. Então, essa potência aqui, ó, mecânica, eu vou multiplicar 5 vezes 735 watts. Isso aqui vai me dar um valor de 3.675 watts. Tá certo? Bom, isso é a potência na ponta do eixo, a potência mecânica. Só que eu tenho uma relação aqui que chama rendimento. O rendimento é a potência lá de saída da máquina, potência de saída, dividido pela potência de entrada. Isso vai ser igual. No caso do motor, pessoal, a potência de saída é a potência na ponta do eixo. A potência na ponta do eixo é a potência mecânica, dividido pela potência de entrada. A potência de entrada é a potência elétrica. Tá certo? O que você tira do motor é a potência lá que você está medindo lá no eixo dele. O que implica que a potência elétrica aqui, ó, potência elétrica, vai ser igual à potência mecânica dele, dividido pelo rendimento da máquina. Dividido pelo rendimento. Isso vai ser igual a 3.675 watts sobre 0,75. Então, a potência elétrica que eu preciso para alimentar esse motor aí, ó, essa potência elétrica aí é igual a 4.900 watts. Ou seja, essa é a potência que o gerador vai precisar fornecer para esse motor. Tá? Eu vou fornecer 4.900 watts. A máquina tem uma perda, ó, porque o rendimento dela é 0,75. Então, parte dessa potência vai ser perdida por calor, por atrito, por efeito Joule, por um monte de coisa. Lá na ponta do eixo, então, vai chegar na ponta do eixo, então, Aliás, precisa chegar no motor 4.900 watts, que foi o que eu acabei de potência elétrica dele. Bom, agora, pessoal, só um minuto, 4.900. Bom, eu fiz o cálculo da potência elétrica do motor. Vamos fazer o triângulo da potência aqui, ó. A potência elétrica que eu fiz o cálculo lá, essa potência, deu 4.900 watts. Mas existe um detalhe. Eu tenho aqui Q e tenho S. E tem um ângulo φ aqui, ó. Que esse φ está associado com o fator de potência, né? O que eu preciso calcular aqui, na verdade, é esse S aí, ó. Esse S, esse Q. Eu fiz o cálculo da potência elétrica, deu 4.900 watts. Tá? Então, o que acontece? O meu fator de potência é igual ao cosseno desse ângulo. Aí que vem o problema do fator de potência, que é a defasagem da corrente e tensão. Isso aqui é igual a P sobre S. O que implica que o S vai ser igual ao P dividido por cosseno φ. Isso vai ser igual a 4.900 watts dividido por 0,65.
tá? Bom, aqui é o watt, tá, pessoal? Só que na hora que eu vou expressar a unidade de S, isso aqui vai ser igual a mais ou menos 7.538,5 volt-ampere. Volt-ampere. Ou seja, olha só que interessante, ele vai precisar de mais de 7.000 unidades de potência. 7.532 unidades de potência. Como o fator de potência dele é muito baixo, 0,65, desses 7.838 aqui, ó, 7.538,5, vai sobrar 4.900 watts de potência elétrica para o motor. Na hora que chegar esse 4.900, devido ao rendimento da máquina ser de 0,75, vai chegar apenas 3.675 watts lá na ponta do eixo do motor. Tá certo? Só vai chegar a 3.600, então. Olha a quantidade de perda que tem aí. Bom, o que ele está perguntando? Ele está perguntando o seguinte, ó. Qual é a corrente total? Quando ele fala corrente total na linha, pessoal, é a corrente total drenada, né? Tirada, que está saindo desse gerador. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Até aí, tudo bem, pessoal? Até aqui, nesse ponto? Tudo bem, só tinha uns conceitos aí que eu não tinha visto ainda na aula. Aqui está misturando o conceito de fator de potência, está misturando o conceito de... na hora que eu fiz o cálculo expliquei fator de potência, porque aqui nós estamos juntando tudo, né? Todos os conceitos, tá? E aí pode ser que um detalhezinho ou outro aí fique meio obscuro mesmo. Bom, vamos lá então, ó. Agora, eu quero calcular a corrente total. Devido ao fator de potência, pessoal, ele está me dizendo que o fator de potência é igual a 0,65. Eu consigo, já que eu sei que o cosseno φ é igual a 0,65, como é que eu calculo o φ? Como é que eu sei qual é esse ângulo? Não é tétano, é φ. O φ, eu quero saber qual é esse ângulo. O φ é cosseno menos 1 de 0,65, correto? E esse ângulo aqui, ele dá mais ou menos 49,45 graus. Está muito grande esse ângulo aí, tá vendo? Por isso que o fator de potência está dando baixo. Bom, ele quer que você calcule a corrente total drenada da linha. Né? Drenada da linha. Então, vamos calcular. Cálculo da corrente drenada. Cálculo das correntes. 2 pontos. A corrente drenada do motor, pessoal, nós sabemos que a potência P é igual a VRMS vezes IRMS vezes cosseno φ. Cosseno daquele ângulo que é o fator de potência. Isso implica que a corrente IRMS drenada devido ao motor vai ser igual a P sobre VRMS vezes cosseno φ. Vezes cosseno φ. Então, isso vai ser igual. O P nós calculamos, 4.900 watts, dividido por 127, vezes 0,65. Isso vai ser igual a mais ou menos 59,4 amperes. 59,4 amperes. 59,4. Tá certo? Bom, só a título de curiosidade, tá, pessoal? Esse fator de potência baixo, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Se isso aqui fosse 1, se não tivesse esse 0,65, se eu dividisse 4.900 dividido por 127, esse valor aí daria 38 amperes, 38,6.
Então, você está pagando praticamente o dobro da corrente. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó, se o fator de potência, se FP fosse igual a 1, esse valor aqui sumiria. Aí daria o IRMS aqui, ó, isso implica que o IRMS daria 4.900 dividido por 127. Seria igual a 38,6 ampere. Então, olha só, 38 amperes numa indústria, pessoal, é uma corrente muito alta. Aqui, imagina que um apartamento aí de uma família, né? A chave geral lá, ela é de aproximadamente 40 amperes, 50 amperes. Olha só que você não liga as cargas todas ao mesmo tempo, né? Chuveiro, máquina, lâmpada, você usa mais à noite. Olha esse motor ligado aqui o tempo todo, ó. Se você, ele, com o fator de potência corrigido, você paga uma conta em cima de 38,6. Ele, com esse fator de potência baixo aqui, ó, você está pagando uma conta em cima de 59,4 ampere, tá certo? Isso vai refletir muito na sua conta de energia elétrica. Então, quer dizer que é importante que você corrija esse problema aí, tá? Vamos lá, então. Agora, pessoal, eu calculei a corrente drenada do motor. Agora, nós vamos calcular a corrente drenada do aquecedor elétrico. Então, a corrente do aquecedor, corrente do aquecedor. 2 pontos. IRMS, normalmente, aí vai ser igual a P sobre VRMS. A notícia boa aqui, pessoal, é que o aquecedor é uma carga puramente resistiva. Não tem fator de potência. Ele já deu a potência do aquecedor, vai ser 5.000 watts, dividido por 127 volts. Isso vai ser igual a 39,37 ampere. A corrente total, então, drenada da linha, corrente total, quando fala linha, pessoal, é a corrente que está saindo nos terminais do gerador. Tá? Corrente total drenada, o I total, então, vai ser igual a 59,4 mais 39,37. Isso vai ser igual a mais ou menos 98,8 ampere. Tá? Bom, eu calculei a potência ativa, o P. Mas ele quer que a gente, desenhe o triângulo das potências dessa máquina aí. Bom, tangente de φ é igual a Q sobre P. Tá? O que implica tangente de φ é Q no triângulo lá, tá? Tangente é seno sobre cosseno. O seno está associado ao Q. O cosseno está associado ao P. Então, Q vai ser igual a P vezes tangente de φ. Por isso, pessoal, que eu calculei o ângulo φ lá em cima. Isso vai ser igual a 4.900 vezes tangente de 49,45 graus. Isso vai ser mais ou menos 5.727 volt-ampere reativo. E por último, o S vai ser igual a P sobre cosseno φ, tá? Que vai ser igual a 4.900 watts dividido por 0,65. Isso vai ser igual a 7.538,5 VA. O S não tem reativo, tá? A palavra reativo. O S
É a energia toda que você está comprando da CEMIG. Parte dessa energia está sendo usada para realizar trabalho no P. E parte dessa energia está sendo armazenada em algum elemento, ou indutor ou capacitor. Aí é o VAR, volt-ampere reativo. Bom, o que ele está perguntando lá, pessoal? Está perguntando o seguinte: determine o valor do capacitor que você vai ligar em paralelo com esse motor para fazer o fator de potência ficar acima de 95%. Tá certo? Você tem um circuito, esse circuito tem um indutor lá, está prevalecendo a reatância indutiva. O que ele quer é que você vá lá nesse motor e coloque em paralelo com ele um capacitor, tá certo? De forma que vai diminuir esse QL. Zerar é impossível, tá, pessoal? Ele sempre vai ter uma diferençazinha. De forma que esse capacitor aí mude para 95%. Então, vamos lá. Vamos lá. Até aí, tudo beleza, pessoal? Vou sentar o pau aqui. Tranquilo, professor. Pode continuar. Então, vamos lá. Tudo é o triângulo de potência, tá, pessoal? O triângulo da potência é sua referência. O que vai acontecer? Você tem um P aqui, ó. Aí, lá está prevalecendo uma indutância, uma energia reativa, indutiva. É um QL. Um QL, que nós calculamos. Tá? O que ele quer é que você, na hora que você colocar o capacitor agora, vai aparecer um QC para baixo. Porque o QC, devido ao capacitor. Isso implica, pessoal, que esse QL menos esse QC aqui, ó, vai dar uma resultante. E essa resultante aqui, ó, vai ser igual em módulo QL menos o QC. Nós queremos isso. O ideal é que esse QC aqui seja igual. Tá? Só que se vocês forem estudar em circuito elétrico, manter esse QL igual a esse QC é muito caro. Então eu vou relaxar. Por quê? O meu fator de referência na ANEEL é 92, 0,92. Se eu mantiver ele 0,95, tá bom. Porque ele não vai me cobrar multa. Eu não vou precisar pagar multa. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então vamos fazer as contas. Vamos fazer as contas, então. Ó, aqui era o que estava antes, tá? Eu quero que esse ângulo aqui fique aqui, ó. Ele me falou que o meu fator de potência, né, na hora que eu fizer essa mudança aqui, ele vai ficar acima de 0,95. Então, meu fator de potência 2 aqui, ó, no segundo momento, eu quero que ele fique maior que 0,95. Isso implica, pessoal, implica que se o meu ângulo φ2 aqui, ó, tem que ser um ângulo menor ou igual a tangente a menos 1, tangente a menos 1 de 0,95. 0,95. Isso aqui é mais ou menos igual. Eu fiz as contas aqui, deu 18,2 graus. 18,2 graus. Estão acompanhando o raciocínio? Ele está me dizendo, já que eu sei que o fator de potência tem que ficar, qual o ângulo que vai me proporcionar 0,95? Faz o cosseno de 18,2 aí. Ó. Cosseno de 18,2. Gente, falar a verdade com vocês, da aula 4 horas direto, é que a cabeça da gente dá uma cansada, tá? Então, eu estou fazendo essas contas aqui, mas estou olhando aqui, assumindo que está certo, tá? Então, e que vocês estão acompanhando. Então, ó, fiz o cosseno de 18,2, deu 0,94997. Então, quer dizer que se esse ângulo aí ficar entre 0 e 18, está resolvido o meu problema. Tá certo? Está resolvido o meu problema. Então, pessoal, olhando aquele triângulo ali, ó, isso aqui é QL menos QC. Tá? Eu tenho P. Esse aqui é o S na situação 1. Esse aqui é o S na situação 2. Tá?
Então, o que eu vou fazer? Ó? Tangente do meu φ2 é igual ao QL menos o QC, em módulo. Aliás, não é nem módulo, não. Não pode ser em módulo, não. QL menos QC. Tangente do φ2, ó, esse catetinho menor aqui, QL menos o QC, sobre P. Sobre P, ó, sobre esse P aqui, ó. Isso implica, de onde? Que o meu QL menos o QC vai ser igual a P vezes minha tangente do φ2. Quer dizer que o meu QC, então, ó, vai ser igual a QL, se eu passar aqui, ó, QL menos P tangente de φ2. Isso vai ser igual a 5.727 menos 4.900, que é o P, vezes tangente do φ2, que é 18,2. Isso vai dar um valor que é 4.000. Eu vou ter a minha reatância capacitiva, pessoal, o meu QC tem que ser igual a 4.116 VAR. Isso aqui, esse QC aqui, mas ele deu em forma de potência. E se eu perguntasse assim, qual é o valor do capacitor? Qual é o capacitor que eu tenho que ir lá na loja e comprar? Tá certo? Por exemplo, estragou o tanquinho aqui da minha casa outro dia. O capacitor é de 25 microfarad. Se você chegar lá para o vendedor e falar para ele, me dá um capacitor que me dá uma potência de 4.116 VAR. Ele não vai saber calcular. Você tem que levar para ele o valor do capacitor. Tá? E na especificação do capacitor tem que ter o valor da capacitância e o valor da tensão que ele suporta. Então, vamos ver aqui agora. Vamos calcular usando a lei de Ohm. Vamos calcular usando a lei de Ohm. Bom, lá no capítulo, sabe-se que esse assunto aqui, pessoal, está lá no capítulo 19,6, na seção 19,6 do Boyle-Star. Mas, como eu falei, pessoal, isso são fórmulas. Se vocês estivessem fazendo uma prova presencial, né, todo professor de eletrotécnica fala só, faz um formulário, um papel com as fórmulas que vocês quiserem, tá? Julgarem importantes. O QC, a potência Q, ela tem uma relação que é V ao quadrado, tensão ao quadrado, dividido por XC. Porque isso aqui é a potência. Tá? Potência, tensão ao quadrado, dividido pela impedância. Isso implica, então, Q. E o Q, a gente sabe, Q vai ser igual a tensão vezes I, vezes a corrente. Tá? Então, olha só. V é igual a tensão, lei de Ohm, I vezes XC, né? R vezes I. Isso aqui, se fosse resistência, seria R, mas não é resistência, é capacitor, então é XC. I é igual a V sobre XC. Corrente é tensão dividido pela impedância. Tá certo? Bom, QC é igual a I ao quadrado sobre vezes XC. Essas relações estão I. QC é igual a V ao quadrado dividido por XC. Usando essas relações aqui, pessoal, tá? Nós temos uma relação que fala do XC. Porque o XC aqui, ó, a reatância é V ao quadrado dividido por QC, que vai ser igual. Bom,
Bom, a tensão elétrica lá que está sendo jogada na máquina é 127 ao quadrado. E a potência é 4.116. Fazendo esse cálculo aqui, ó, eu achei um XC de aproximadamente 3,9. XC ohms. XC é a reatância capacitiva. Mas nós sabemos que o XC é igual a 1 sobre ômega C. 1 sobre ômega C. Esse exercício é o exercício mais completo que tem na eletrotécnica, tá? Que é dimensionar esse capacitor aí, ó. O que implica que C é igual a 1 sobre XC ômega C. Esse ômega C, esse ômega, tá? Não tem esse Czinho não, porque o C passou multiplicando lá. XC ômega. Bom, isso aqui vai ser igual a 1 sobre o XC nós calculamos, que é 3,9, vezes o ômega. O ômega é 2πf. A frequência nós sabemos, pessoal, que é 60 Hz, que a alimentação da rede é 60. Então, isso aqui vai dar mais ou menos igual a 680 microfarad. O capacitor, sempre a unidade dele está na casa de micro. O que ele está dizendo, então, é que se eu for lá nesse motor, tá? Vou fazer a representação aqui do motor, ó. Vou lá nesse motor. O motor está lá, ó, N. Eu vou ligar em paralelo com esse motor aqui, pessoal, um capacitor. Vai ser um circuito RC paralelo. Aquele valor. Só o fato de fazer isso aí, ó, aquele fator de potência lá vai ser corrigido. Tem que ser ligado em paralelo, tá? Ele vai ser ligado em paralelo aqui. Então, isso aí termina, então. Aqui está a minha tensão, isso aqui está o motor. Isso aí, então, termina aquele exercício, que é o exercício, esse exercício número 3. Tá certo, pessoal? Bom, eu falei para vocês que eu ia fazer o exercício 4 e o exercício 5, tá? 11h20 agora, eu vou dar uma paradinha para ir ao banheiro aqui, 5 minutos. Aí eu vou voltar e vou fazer o exercício 4 e o exercício 5. Tá certo? Esse exercício aqui, 2, pessoal, é sistema trifásico. Trifásico ainda não mostrei para vocês, tá? E o exercício 1 também está em ligação trifásica, estrela, triângulo. Isso é a etapa 2 do curso. Então, por enquanto, não precisa preocupar com o 1 nem o 2, não. Nós atrasamos um pouco aí devido ao meu contrato, devido a... Também tive um problema de saúde nas 2 semanas, então, isso aí nós vamos ver a partir de semana que vem, tá? Estava até achando que eu ia dar conta de mostrar isso para vocês hoje, mas tinha aquela parte de segurança, a parte do contator, né? Aí nós não vimos ainda. Então, aguenta a mão um pouquinho aqui, que eu vou resolver o exercício 4 e o exercício 5, tá? 11h23, 11h30, estou de volta aqui, tá? Só um minuto.
Pessoal, estou de volta. A gente está dando aula, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer é tomar muita água. Então, a hora que eu mais tomo água é a hora que eu estou dando aula. Com a contrapartida, se é uma aula de 1h30, é uma dinâmica, né? Agora, uma aula de 3 horas, 4 horas, aí você tem que levantar para o banheiro pelo menos umas 3 vezes, tá? Mas vamos lá. O exercício 4, pessoal, o bonito da eletrotécnica, pessoal, eu lembro que quando eu trabalhei, eu fiz 3 estágios nessa marca, 2. Aí eu lembro que o pessoal lá que mexia com a eletrotécnica era um pessoal muito respeitado. Tem um colega, né, um vizinho nosso, com ex-vizinho, chama Márcio Gomide, mora em Mariana. Eu paro para conversar com ele, eu fico horas conversando, né? Porque ele era nosso vizinho, aquele trem todo, né? A pessoa mais prático, então ele tem muito conhecimento prático, né? Acho que, se não me engano, ele fez escola técnica, de eletrotécnica. Então, esses caras, eles têm muito conhecimento, né? É bacana conversar com eles. E aí, o que eu vou resolver com vocês aqui agora é um negócio interessante, porque a eletrotécnica, ela tem disso. Ela tem uma parte mais básica, que é isso que nós estamos vendo, que, se você entender bem isso aí, cara, você vira dentro de uma empresa grande, você vira o cara. Você vira o cara, né? Porque são conceitos de eletricidade, você não está vendo. E não é fácil, né? Por exemplo, imagina o Adão que eu falei para vocês aqui de Antônio Pereira. Outro dia eu precisei fazer umas coisas aqui, eu chamei ele para vir me ajudar. E ele é prático, então, ou seja, uma escada, um poste, rapidinho ele resolve os problemas. Mas se você for pedir para ele montar uma lógica de contator, por exemplo, essas coisas, ele já não tem esse conhecimento, porque ele é um cara prático, né? Ele não mexe com isso, né? Enfim, então vamos lá, pessoal, exercício 4. Olha só que interessante. Esse exercício aí, pessoal, quando eu fazia automação, aí eu fui fazer eletrotécnica, né? Análise de circuito. Aí o Allan Kardec, na época, né, deu esse exercício aí pra gente. Cara, eu me senti Eu olhava para isso aí e falei assim, cara, como que eu já fiz curso técnico fiz informática no IFMG e não consigo resolver isso aí, cara. Olha o que ele tá... O circuito com 2 resistências, um indutor e um capacitor. Olha o que ele está perguntando. No circuito abaixo, ele já deu o XL, ó. XL é 15. E ele está falando que o capacitor você consegue variar o C, né? Mas ele falou que o XC é 10 ohms. Ele falou que o XC é 10. Primeiro, ele está te perguntando assim, ó, apresente o diagrama fasorial do circuito. Falou fasorial, já começou a embolar. Na maioria das vezes, no curso técnico lá, o professor não vai ficar explicando para a gente diagrama fasorial, números complexos, né? Não sei se, eu na minha época mesmo, não sei se eu aprendi isso lá, não. Acho que não aprendi, não. Ou talvez o professor ensinou, né? Mas a gente estava fazendo bagunça lá, prestando atenção em outras coisas, e nós não aprendemos, tá? Com certeza no livro tinha. Ele deve ter indicado um livro lá para a gente estudar isso aí. Calcule o valor das correntes do circuito. A potência dissipada no circuito. Aí essa letra D que era o bicho, ó. Calcule o valor do capacitor que torne o circuito ressonante. Tá? Vamos analisar essa letra D aí primeiro, pessoal. Qual seria a melhor situação para dissipação de potência desse circuito aqui, pessoal? Que eu estou olhando, eu tenho um indutor. O indutor, ele faz um efeito de atrasar a corrente. O capacitor, ele faz um efeito de adiantar a corrente. Como a gente já está 11h30 aqui, para a gente não ficar prolongando muito, vocês concordam comigo que a melhor situação de dissipação de potência era se não existisse esse capacitor e não existisse esse indutor? Só tivesse os resistores? É a melhor situação. A máxima dissipação de potência, né? Já que o resistor esquenta, ele dissipa energia em forma de calor, e o indutor armazena energia e o capacitor armazena também, ele não dissipa energia, a melhor situação, então, seria não ter
nem esse capacitor e nem esse indutor, tá? E não, do ponto de vista da eletrotécnica, pessoal, não tem esse capacitor e não tem indutor, eles estão lá fisicamente. Eles estão lá, tá? É você ajustar um XL, um XC em um que anule o efeito do outro, de maneira que a corrente e a tensão fiquem alinhadas em 0 graus e a potência dissipada seja máxima. É isso que nós queremos resolver nesse circuito aí. Então, vou fazer aqui, então, a letra. Primeiro, eu vou calcular as impedâncias, tá? Vou calcular as impedâncias. Eu vou calcular a impedância no ramo 1, vou calcular a impedância no ramo 2. Ramo 1 e ramo 2. Tá certo? Depois eu vou calcular a impedância total. Na hora de calcular a impedância total, eu tenho que calcular para calcular a corrente, que é o que ele está pedindo na... Tem que calcular a corrente aí, ó. Apresente o diagrama fasorial do circuito. O diagrama fasorial tem que representar as tensões e as correntes. Então, vamos lá. Então, ó, ZR. O ZR, né, naquele ramo 1 ali, ó, seria 10 mais J0, naquele ramo 1. Naquele ramo 1, o ZC, se tivesse só o capacitor, seria 0 menos J10. Seria só o JC. E no ramo que tem um indutor, pessoal, o ramo que tem um indutor, eu vou ter o ZL, vai ser 10 mais J5, 15. Que o valor é 15, né? Não é isso? O valor é 15. O XL aqui, ó, ele falou que é 15. E o ZR, vou chamar de ZR1, devido ao resistor 1, tá? E o Z, devido a só o resistor 2, se tiver só o resistor 2, seria 10 mais J0. Bom, juntando essas duas partes aqui, eu tenho a impedância no ramo 1 do circuito, que é 10 menos J10. Isso é igual, pessoal, raiz de 200, né? 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, raiz quadrada disso vai dar 200. Com a impedância de menos 45 graus. Com a impedância de menos... Isso aqui, se você quiser fazer esse cálculo aqui, ó, é 10 menos J10. Tá? A tangente a menos 1 aqui da parte imaginária sobre a parte real vai dar menos 45. Tá certo? Bom, por outro lado, eu tenho o ZL e o ZR. Esse outro lado aqui vai ser 10 mais J15. J15. Isso vai ser igual. Esse valor aqui dá 18. E essa, se fosse só um indutor, pessoal, seria menos 45 graus. Menos 90, tá? Só que tem uma resistência. Então, na hora de calcular a tangente a menos 1 de 15 sobre 10, você vai fazer a tangente a menos 1 aí, ó. Tangente a menos 1 de 1,5. Vai dar 56,3 graus. 56. Bom, então ele está dizendo para mim que se eu tivesse só esse ramo aqui da impedância, eu posso substituir essa impedância por Z1 e Z2. Então, eu posso chamar isso aqui de Z1. Z1 aqui, ó. Igual. E o Z2 aqui, ó. Z2 igual. Na notação cartesiana seria esse valor aqui. Na notação polar seria esse valor de baixo. Bom, o Z equivalente, a impedância equivalente vai ser, como tem duas impedâncias em paralelo, é Z1 vezes Z2 sobre Z1 mais Z2. Aqui agora nós vamos usar, né, as duas notações, porque no numerador é melhor usar a notação polar. Raiz de 200 com menos 45 graus, que multiplica
18 com 56,3 graus. E embaixo é melhor colocar a notação cartesiana. Vai dar 10 menos J10 mais 10 mais J15. Fazendo essa conta aí, pessoal, fazendo essa conta aí, deu 12,35 com ângulo de menos 2,7 graus. Tem muito tempo que eu fiz isso aí, tá? Então, ele está calculando aí, ó. Ei, caramba, acho que eu tinha feito o exercício todo. Bom, aí eu fiz o Z equivalente. Tá? Qual a corrente, o valor da corrente, então, agora? Deixa eu ver se eu fiz isso aqui mais para frente, essas contas mais para frente. Eu não fiz, tá? Então, o que acontece? Agora, para calcular a corrente agora, calcular a corrente desse camarada, eu vou fazer a corrente I, ponto, vai ser, assumindo que isso aqui está certo, tá, pessoal? Agora eu fiquei meio na dúvida, mas tudo bem. Eu fiz as contas aqui, aparentemente está certo. Então, fica muito parecido com o que nós já fizemos. Ó. Qual que é o valor da corrente? I ponto. I ponto vai ser igual ao V ponto dividido por Z ponto. Vai ser igual. Qual que é o valor da tensão lá? Tensão, você nunca pode esquecer da fase. Quando ele não fala nada, é 120 graus com fase zero. Então, é 120 com fase zero. Dividido por aquele Z lá, ó, 12,35 com a fase menos 2,7 graus. Isso aqui vai ser igual. 120 dividido por 12, 12,35, 9,7. 9,7 com 2,7 graus. Como isso aqui deu positivo, pessoal, que ele está me dizendo que o efeito do capacitor, né, esse circuito está sendo um circuito que a predominância dele está sendo capacitivo, porque ele está adiantando a corrente. Tá certo? Ele está adiantando a corrente. Como a gente está em cima da hora 11h40, eu vou dar as dicas aqui para vocês. Ó. Apresente o diagrama fasorial. O diagrama fasorial é fazer o desenho dos fasores da tensão e da corrente total. Se ele tivesse pedido em cima de cada elemento aqui, você teria que fazer os cálculos, mas aqui não está pedindo, não. Calcule as correntes no circuito. Eu calculei a corrente total, tá? Corrente total. Nesse ponto, divide-se em duas correntes aqui, ó, no ramo 1 e no ramo 2. Como eu sei que a queda de tensão total aplicada em cima de Z1, que é equivalente à impedância equivalente 1 e a impedância equivalente 2, usando a lei de Ohm, eu consigo calcular a corrente no ramo 1 e a corrente no ramo 2. Tá? Potência total dissipada. A partir do triângulo das potências, eu vou calcular o P, o S e o Q. Bom, e por último, pessoal, a única coisa que nós não vimos ainda é essa letra D. Qual o valor do capacitor que torna o circuito ressonante? Como é que a gente calcula esse valor do capacitor que torna o circuito ressonante aqui? Ó? O XL foi dado. XL igual a 15. Eu preciso fazer, então, a ressonância vai acontecer quando o XL for igual ao XC. Tá certo? Quando o XC aqui for igual a esse XL, o circuito vai ser ressonante. Porque aí só vai aparecer aqui para mim as resistências elétricas. Então, vamos lá. Na ressonância, o XC vai ser igual ao XL. Então, que vai ser igual a 15 ohms. Tá certo? 15 ohms. Bom, mas o XC é igual a 1 sobre ômega C.
O que implica que C vai ser igual a 1 sobre XC ômega, que vai ser igual a 1 sobre o XC nós calculamos aqui, deu 15, vezes 2π vezes 60. Então, esse é o capacitor que vai tornar o circuito ressonante aí, ó. Isso vai ser igual a 1 dividido por 15, vezes 2, vezes π, vezes 60. Vai dar 176,8 microfarad. 176. Peraí. Isso. 176,8 microfarad. Então, esse é o capacitor aí que torna o circuito ressonante. Tranquilo aí no conceito, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, essa letra, esse exercício número 5 aí, tá, pessoal? Eu vou resolver ele aqui, porque ele é um exercício... Eu vou resolver aqui, tá? Mas, na verdade, nós vamos ver essa parte um pouco mais... O que ele está dizendo, pessoal? Você tem uma velocidade da turbina. Quando você tem um gerador, tá? Você tem um conceito que é o número de polos da máquina. Número de polos, tá? Esse número de polos vai definir, vai ter uma relação entre a velocidade de rotação dessa máquina, tá? E a velocidade da tensão induzida dessa máquina. Essa relação é dada pela seguinte fórmula. Esse material que eu vou passar para vocês, que isso aí vai estar... Essa relação é dada por a velocidade síncrona da máquina é igual a 120. Estou fazendo o exercício até errado, só um minutinho, deixa eu olhar. Peraí. Um gerador de 16 polos conectado à rede elétrica. Qual deve ser a velocidade? Imagina o seguinte, eu tenho um eixo mecânico, eu estou girando esse eixo. Esse eixo está girando com uma velocidade que a gente chama de velocidade angular, que é um ns, que é a velocidade de giro dele. Tá? E a frequência que sai dessa rede elétrica, ela vai ter uma frequência de acordo com cada giro dessa bobina, de acordo com cada giro desse eixo. Tá? Essa relação, pessoal, ela é dada por... Essa relação a gente... Deixa eu... A cabeça já está meio quente aqui. Ela é dada da seguinte maneira. A velocidade síncrona da máquina, do eixo da máquina, velocidade do eixo da máquina dividido pela frequência a relação é essa aqui, ó, ns sobre o número de polos. O número de polos da máquina. Tem uma quantidade de polos, tá? Dividido por Bom, eu vou colocar aqui do jeito que está anotado aqui no meu caderno, porque se eu for abrir o livro aqui vai demorar, tá? A velocidade síncrona. Velocidade síncrona, ns, do eixo da máquina. Aqui vai ser igual a 120 vezes
frequência, F, dividido pelo número de polos. Deixa eu só colocar isso aqui do jeito certo aqui. Então, o número de polos. Número de polos da máquina vezes N é igual a 120 vezes F. Isso aqui, quando eu estiver explicando a estrutura mecânica da máquina, tá? Vai ficar mais fácil da gente entender isso aí. Deixa eu só abrir meu caderno aqui, tá, pessoal? Às vezes é um negócio que é simples, mas tem que dar uma vasculhada aqui para não... Tá, deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui tem a ver com o conceito de ângulos mecânicos e ângulos elétricos de uma máquina. Essa relação aqui é assim, ó, a frequência elétrica vai ser igual ao número de polos da máquina dividido por 2, vezes a velocidade da máquina dividido por 60. A fórmula é essa aqui, ó. Número de polos de um gerador, tá? Número de polos sempre é um número par, tá, pessoal? O número de polos é o seguinte, ele tem uma ponta lá que tem um polo de um lado e tem um polo do outro. Então, esse aqui é um número par. Isso aqui é a velocidade de giro, a velocidade de rotação da turbina da máquina, tá? Então, a fórmula é essa. A frequência elétrica aqui do sinal elétrico que sai do gerador, ele é governado por essa fórmula, tá certo? Mais para frente eu vou entrar em mais detalhes sobre isso aí. Então, num gerador qualquer, o número de polos da máquina dividido por 2, né? A velocidade da máquina. Então, o que acontece? Ó, só para vocês entenderem. Qual que seria a frequência, a velocidade? Imagine, qual que seria, no Brasil, qual que seria a velocidade de rotação de uma turbina para gerar 60 Hz para mim? Tá? Eu sei que eu preciso de 60 Hz na rede elétrica. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quantos polos? Uma máquina de 2 polos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 60 vai ser igual 2 dividido por 2 vezes N sobre 60. Então, esse aqui vai cortar com esse aqui. Então, isso aqui seria 3.600 RPM. Tá? Então, para gerar, então, uma tensão elétrica de 60 Hz, eu precisaria de uma... que fosse 3.600 RPM. E se essa máquina tivesse 4 polos? 4 polos, tá? Depois eu vou mostrar umas fotos aí que vai ficar mais claro. Então, 60, 4 dividido por 2, vezes N sobre 60. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 60 dá 1.800. Então, seria uma máquina de uma rotação de 1.800 RPM. N igual a RPM, tá? Então, a fórmula é essa, tá, pessoal? A frequência elétrica que sai do gerador vai ser o número de polos da máquina. Esse número de polos é um número fixo, né? Que a máquina, ela tem um número de polos dela. E a velocidade de rotação, qual a velocidade que você tem que colocar dentro dela, e aqui dividido por 60, tá? Bom, nesse exercício, então, ele está perguntando assim, ó, considere um gerador de 16 polos conectado a uma rede de 60. Qual deve ser a velocidade que a turbina deve ser controlada para garantir o sincronismo do gerador com a rede? Então, vamos usar essa fórmula aqui, ó. F é igual a P sobre 2. F é igual ao número de polos da máquina sobre 2, que multiplica N sobre 60. Tá? Então, ele está falando, considere um gerador síncrono de 16 polos. Então, P igual a 16. Frequência 60 Hz. Frequência 60 Hz. Qual deve ser a velocidade que eu
assim, você tem que manter um fluxo de água lá na turbina, de modo que o giro, a velocidade angular lá, seja constante, tá? Ele quer saber esse N aqui, ó. Então, N vai ser igual 120 vezes F dividido por P. Isso vai ser igual a 120 vezes 16 sobre P. Não, 120 vezes 60. 120 vezes 60 sobre 16. O N vai ser igual, então, ó, 120 vezes 60 dividido por 16. 450 RPM. N vai ser igual a 450 RPM. Essa vai ser a velocidade da turbina. Então, eu precisaria controlar a velocidade de rotação em 400 RPM, né, para garantir o sinal com 60 Hz, tá? Aqui ele não falou de amplitude, né, do sinal elétrico, mas depois, quando eu estiver vendo isso aí. Então, pessoal, terminei com o exercício 5, exercício 4 nós fizemos, o exercício 3. A única coisa aqui que nós não vimos, que vai vir a parte de sistemas polifásicos, tá? Aí, 5 para meio-dia agora, aí vai ser as formas de ligação de carga em sistema trifásico, estrela, triângulo, a gente vai ver na etapa do curso, tá certo? Bom, só não precisa entregar na lista aí por enquanto, não. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade, pode ir no capítulo de sistemas polifásicos, é até o que eu ia começar com vocês hoje, tá? Mas não vai dar tempo. Aliás, hoje não dá tempo de mais nada, né? Mas essa parte aqui, ó, tá? Eu vou até compartilhar com vocês na lista, mas são as maneiras de ligar as cargas, né, no sistema polifásico. Maneira lá, um Y, né? Y seria uma maneira, a carga ligada dessa maneira aí. E o delta, triângulo, é o que a gente chama de triângulo, tá? No sistema trifásico, a gente faz a ligação dessa forma aí, tá? Mas não vai dar tempo de a gente olhar isso agora, então vocês podem ignorar esses dois exercícios aí. Tranquilo? Então, a lista vai entregar o capítulo, todos os outros, até a parte 3, e pular o exercício 1 e 2, né? Isso, 1 e 2, porque não dá, nós não vimos isso ainda. Tá bom? Aí, Tranquilo. 23 hoje, acabou que o nosso semestre ele ficou um pouco prejudicado aí devido a essa questão de contrato, devido a estudo. Aí eu queria combinar com vocês o seguinte, tá? A nossa atividade avaliativa, na aula que vem, para dar tempo de vocês atualizarem aí essas listas, esse trem todo, tirar dúvida, depois da aula que vem, eu vou dar aula para vocês terça-feira, já abordando a etapa 2, tá? Aí eu vou liberar essa prova para vocês. Uma prova com 4 exercícios para vocês fazerem em casa aí e me entregar no Moodle, tá certo? E aí eu vou entregar isso para vocês na terça-feira. Aí vocês vão ter aí a terça-feira à tarde para entregar e me entregar no final do dia, tudo bem? Beleza, então, professor. Tá bom? Porque se alguém tiver algum problema aí, se for desse jeito, aí tem que ser no horário da aula, tá? Mas aí eu não quero, como a gente está meio sem tempo, eu vou pegar alguns exercícios desses que eu já passei para vocês. Quem já acompanhou aí as aulas não vai ter tanto problema, tá? É só para cumprir tabela, porque na ementa do curso lá, com esse esquema remoto, eu tenho que aplicar essa atividade avaliativa para vocês, tá? Vou colocar uma prova lá com 5 questões, vocês vão fazer em casa, consultando o material de vocês aí. Terminou, entrega lá no Moodle, tá bom? Assim que eu terminar na aula que vem, eu vou dar aula normalmente para vocês, que a gente vai começar essa parte de sistemas polifásicos, tá? E aí eu explico lá para vocês tirarem alguma dúvida, aí pronto. Aí eu vou fechar lá e vocês terminam e me entregam isso no Moodle, possivelmente até o final do dia, tá certo? Beleza, então, professor. Falou, Não mais, obrigado. pessoal. Então, um bom dia para vocês aí, tá?
Bom dia. Obrigado. Bom dia, professor. A questão do CAD-Simu lá, então, vocês tiraram um print da tela, aí vocês conseguem fazer o relatório, né? O 1 e o relatório 2, tá? Aí fazer um relatório simples, objetivo, com objetivo, desenvolvimento, né? Praticamente o desenvolvimento explicando, anexando lá, fazendo o import lá da figura e a conclusão, tá certo? No mais é isso aí. Beleza? Beleza. Beleza, bom dia. Até mais. Abraço, até mais.